Agora com oportunidade, como eu já disse, né, ele estará se apresentando, falando aonde ele congrega, mas antes disso, né, posso orar pela sua vida? Posso? Amém. Oremos. Pai de amor e de eterna bondade, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por esse culto, Senhor, que já se iniciou. Muito obrigado pelos louvores, por tudo que foi feito até aqui, ó Pai. Mas nesse momento venho lhe entregar, Senhor, a vida do irmão Ari, que o Senhor esteja usando ele, que ele seja um instrumento vivo, ó Pai, em suas mãos. Que tudo que ele falar aqui, Senhor, tudo ele transmitir aqui, através dos louvores e também da palavra, que venha de Ti, seja para glorificar o Seu nome. Que ele venha aqui diminuir e o Senhor venha crescer. Que a Sua luz, ó Pai, venha resplandecer agora na vida dele. Amém. Muito obrigado, Pai. Abençoe ele. Oração que eu te faço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém. Aí, né? Boa noite, meus irmãos. Amém. É uma alegria estar aqui com os irmãos. Como o Rai já disse, eu sou Ari Neto, sou membro da PIB em Santo Aleixo, pastor Silas, qual trago um abraço. Sou filho do pastor Adilson também, trago um abraço, pastor Adilson, a toda a igreja também. E nós estamos aqui, depois de algumas tentativas, né, Rai? Estamos aqui para adorar o nome do Senhor, louvá-lo na beleza da sua santidade. E nós vamos trazer a palavra do Senhor, tanto cantada quanto falada, e é para isso que estamos aqui. Vamos lá, gente, por favor. Não querem trabalhar hoje não, viu? Essa aqui é a nossa banda, são amigos, irmãos em Cristo que nos acompanham. A gente tem andado por bastantes lugares, né? E como banda, hoje, esse domingo, será o nosso último, né? Será o nosso último. Eu estarei fazendo alguns outros 2 lugares, mas sem eles, né? Estarei sozinho. Então, hoje nós estamos fechando aqui um ano, uma colheita, né, muito boa, de excelência. Ontem nós fizemos a nossa confraternização com todas as famílias lá em casa, porque o Evangelho é isso, né? O Evangelho é relacionamento, né? São pessoas unidas no reino, se relacionando em um só propósito, que é proclamar o nome do Senhor. E nós fazemos isso através da música também. Amém? Então vamos começar fazendo isso com essa canção que diz que o Senhor, Ele nos dá, nós temos um novo dia dado pelo Senhor, e esse dia ele tem um propósito, uma finalidade, é para o amá-lo ainda mais. Então que você aproveite esse dia, o dia de amanhã, seja lá quantos dias você ainda tiver nessa terra, ame ao Senhor intensamente, viva para Ele, dê a glória e o louvor da sua vida para Ele e somente a Ele, amém? Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. E o que posso dizer, se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, eu recebi.
Quem sabe, vamos comigo? Quando a noite se aproximava, quase sem esperança eu estava. Minha mão segurou, por isso sou grato. Quando no fogo eu fui lançado, Ele é o Shaddai, você estava ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Vamos dizer, novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. E o que posso dizer, se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, eu recebi. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Vamos dizer, meu Senhor? Diga, meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Oh, e meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Mais um, hey, oh, meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo. Novo dia, novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui, para testemunhar. O que posso dizer, se não aleluia? Eu sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, recebi, oh, eu recebi, eu recebi. Amém? Glória a Deus por isso. Deixa eu pegar minha garrafinha com água aqui, que eu esqueci. Essa canção que a gente vai cantar agora, Robin, se você puder dar mais um retorno para mim aqui, meu querido. Tira um pouquinho do teclado aí. O teclado é uma benção, bonito. Mas só ele que está no PA, né? Aí tá. Dá mais um retorno de microfone e tira o teclado para a gente. Essa canção você pode encontrar lá no nosso canal do YouTube. O canal nosso lá chama Neto Palavra e Louvor. O Instagram também, o TikTok também, Spotify, Deezer. Você encontra essa canção. Essa canção é baseada em Mateus no capítulo 15, onde a palavra do Senhor vai dizer que Jesus diz que existem pessoas que o louvam com os lábios, mas o seu coração está bem longe dele. E essa canção fala sobre ser de verdade.
Em João 8, no versículo 32, também vai dizer que quando você conhece o Filho de Deus, você conhece a verdade, e essa verdade te liberta. Então, viver de verdade, ser de verdade, é uma questão de ser liberto ou não. Todos nós queremos sim, a maior luta que o ser humano tem, não há sentido. Por exemplo, podemos citar hoje o ex-presidente Bolsonaro, uma pessoa estabelecida financeiramente, uma pessoa que tem tudo do bom e do melhor, mas não pode usufruir porque não tem liberdade. E assim acontece conosco quando estamos no mundo, ou quando estamos dentro da igreja, vivendo uma vida que na verdade não é de verdade. Ela é uma vida eclesiástica, ela é uma vida empacotada, mas na verdade o nosso coração está bem longe disso tudo. E temos desenvolvido nos últimos dias a habilidade de fazermos isso, de sermos verdadeiramente pessoas eloquentes, bonitas, engravatadas, muito bonitas no domingo à noite, mas na segunda-feira de manhã somos uma tragédia. E na verdade o Senhor quer se relacionar, não é com essa pessoa pomposa, bonita, que fala, canta muito bem, mas é com aquela que de fato não consegue viver a realidade do Evangelho. E não porque Ele quer matar você, e não porque Ele quer agredi-lo, mas porque Ele quer transformar essa pessoa. A pessoa de Mateus no capítulo 6, no versículo 6, aquela que fecha a porta do quarto, e ali no secreto se relaciona com Deus, e ali não há por que haver mentiras, ali não há por que haver coisas de empacotamentos, embrulhos de um presente que na verdade não é tão legal, não é tão bonito, mas precisa ser transformado, e a única pessoa que pode fazer isso é Ele. E um dia eu perguntei para Ele: Senhor, qual é a canção que o Senhor quer ouvir de mim? E Ele, numa frase nessa canção, me respondeu que a melhor canção que eu quero ouvir de você é a sua vida. Então a melhor canção que Deus quer ouvir de nós sou eu. Então diga assim: a melhor canção, diga um pouquinho mais forte, estamos num culto só de jovens, né? Na nossa antiga igreja, né, os jovens eram abaixo de 150. Então tá, né, o negócio está caindo um pouco, né? Então diga: a melhor canção que Deus quer ouvir sou eu. Amém? Vamos louvar. O som da minha vida, aquilo que Deus quer ouvir, não vem das aparências e nem das evidências que para os homens eu possa mostrar. Aquilo que Ele espera de mim, olhos não podem ver, pois é algo secreto, tá do lado de dentro, é espiritual. Não seja enganado por seus falsos discursos ou pregações, ou sua bela voz, que a multidões impressionou, mas não ao Deus que tudo sabe, tudo vê. No reino a glória dele, do eterno não se zomba. A terra passará, mas sua palavra não. Um dia Ele irá cobrar, e aquilo que Ele quer, e você nunca deu um coração sincero e puro, uma vida santa e reta diante de Deus. E a melhor canção que Deus quer ouvir sou eu. Vamos dizer comigo? A melhor canção que Deus quer ouvir sou eu. E não importa a letra, nem a melodia, se não tem vida com Deus, a melhor canção que Deus quer ouvir.
vamos lá? Sou eu, no reino, a glória dele, do eterno não se zomba. A terra passará, mas sua palavra não. Um dia ele irá cobrar. É aquilo que ele quer, e você nunca deu. Um coração sincero e puro, uma vida santa e reta diante de Deus. E a melhor canção que Deus quer ouvir sou eu. E a melhor canção que Deus quer ouvir sou eu. E não importa a letra, nem a melodia, se não tem vida com Deus. E a melhor canção que Deus quer ouvir sou eu. Viva o que pregar, viva o que cantar, e seja livre, pois só a verdade te libertará. Custe o que custar, se conserte com Deus, Ele vai te honrar. E uma festa está preparada, esperando você voltar. E a melhor canção que Deus quer ouvir sou eu. E a melhor canção que Deus quer ouvir sou eu. E não importa a letra, nem a melodia, se não tem vida com Deus. E a melhor canção que Deus quer ouvir. Talvez por muito tempo você tenha pensado que o que Deus quer de nós é uma linda performance, uma bela voz como a da irmã Mirtes, uma linda voz. Ele também quer tudo isso. Isso é bom, mas não é o principal. Deus, João no capítulo 4, ele olha para uma mulher que a sociedade desprezava, e ele ensina ela tinha dúvidas de como adorar. Ele olha para ela e diz: é chegado o tempo, na verdade já chegou, onde o Pai olha para a terra e procura por adoradores. Deus, ele não procura a sua adoração, ele não é órfão de adoração, ele procura a pessoa por trás da adoração. Performances de adoração não arrebatam o coração de Deus, não fazem ele se impressionar. Ele é dono de tudo, criou tudo, inclusive tem 4 seres viventes, 24 anciões que são dedicados à adoração ininterrupta no céu. Ele não chora quando vê uma performance linda e bonita das nossas vidas, mas ele se alegra por demais quando, ainda que não seja uma performance tão bonita e afinada, mas por trás existe uma vida, um coração nele. E é isso que ele quer de nós, a nossa vida de verdade. Como está a sua vida? Qual é a canção que Deus ouve quando você vive? Qual é a canção que Ele ouve quando você sai daqui e amanhã vai para o seu trabalho? Que canção a sua vida exala para as pessoas e para o céu? É disso que se trata o Evangelho. Porque a melhor canção que Deus quer ouvir sou eu. É a
a sua vida. Glória a Ele. Amém. Amém. Abra sua Bíblia aí em 1 Pedro. Vamos falar agora, né? O texto já foi lido, né? Por nós. E esse texto vai tratar do apóstolo Pedro, cerca de 60, 65 anos depois de Cristo, falando a uns crentes dispersos, basicamente da Ásia Menor, e aí tinha uma galera, né, que estava ali dividida, dispersa por aquela área. E ele vai tratar sobre algumas coisas, basicamente sobre santidade, é esse subtema da onde a gente vai estar tratando. E apesar de nós estarmos falando de redenção, mas a redenção tem tudo a ver com a santidade. Porque redenção está intrinsecamente ligado a um preço que foi pago por alguém que era santo, e somente sendo santo poderia pagar esse preço, sim ou não? É isso. Eu não poderia remir você. Nem o pastor que está aqui poderia remir a sua vida. Porque de fato, a santidade exigida para tal missão, somente um teve e somente ele tem. E no mesmo texto, na verdade no versículo 15, se não me falha a memória, a palavra vai nos trazer essa necessidade de copiarmos essa santidade dele. Então, nós precisamos ser santos porque ele é santo também. E quando nós dizemos que precisamos ser santo porque ele é santo, nós não temos aqui nenhum tipo de eufemismo, nós não temos nenhum tipo aqui de coisas que, por sermos ser humanos, podem ser abrandadas em nós. Não, é exatamente isso que vimos. É copiar o que Jesus fez aqui na terra, ser santo como ele foi, porque a palavra cristão vai trazer esse significado por trás de si. Imitadores de Cristo, pequenos cristos. Então, não há que se falar de santidade, que se não falar da santidade daquele que é santo, e aquele que foi santo nas suas ações aqui na terra, no seu dia a dia. E é disso que se trata. Eu quero basicamente já seguir para algumas lições que esse texto nos traz. E aqui, a partir do verso 18, eu quero ler o 18 agora. Porquanto estáis cientes de que não foi mediante a valores perecíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados. Então aqui há um texto muito poderoso, há uma construção aqui muito dura, que era característica de Pedro. Pedro era bravo, né? Pedro era intenso. E ele vai trazer aqui umas boas lições àquele povo, dizendo assim, né? Vocês vivem de modos vazios, isso é legado da família de vocês, dos antepassados de vocês. Mas não é, vocês precisam entender que aquilo que vocês estão dando valor agora, que é prata, que é ouro, aquilo que vocês são apaixonados, aquilo que vocês querem acumular, não é esse tipo de preço, por esse tipo de preço que vocês podem ser comprados. Não é por isso que vocês foram comprados. A remissão e a rendição de vocês, a gente está falando de coisas que não são perecíveis. Então a primeira coisa que ele faz aqui, ele estabelece um parâmetro basilar de importância das coisas no reino de Deus em relação à nossa redenção. Então ele estabelece esse parâmetro basilar dizendo: o
O que vocês consideram como muito importante, como muito valoroso, isso no reino de Deus é corruptível, isso acaba, isso não serve para acerca do assunto redenção. Não compra nada, não paga nada, aqui nesse meio não vale de nada. E de lá para cá, o que mudou? Diga nada. Nada. Continua da mesma forma. Só que agora nós temos prata, nós temos ouro, nós temos outros tipos de minerais, nós temos agora moedas digitais, bitcoins, e por aí vai, né? Tudo a mesma coisa, só mudou de nome. Mas e aí, será que alguma coisa foi inventada que eu possa pagar o preço da redenção de um ser humano? Diga não. Não. Será que alguma coisa pode ser inventada até a volta de Cristo? Até lá, a ciência cresce muito. Será que pode ser inventada? Diga não. Não. E é isso que Pedro está tentando explicar a esse povo. E que esse povo era um povo disperso, um povo crente. Não era o povo do mundo não, viu, irmãos? Era o povo crente disperso, que estava voando por lá. Estava voando, né? Em Suruí não, mas Santo Aleixo, Piabetá, né? Estava por aí. E era esse povo que ele estava falando. Então o parâmetro que Pedro estabelece aqui é a corruptibilidade ou a perecibilidade, ou ainda melhor, a eternidade das coisas. Então o que ele estava dizendo para aquele povo? Ei, o parâmetro que precisa ser estabelecido aqui é que não se tratando de coisas que não sejam eternas, que não sejam imperecíveis, não adianta nada nesse assunto aqui. O preço que precisa ser pago por vocês, a gente está falando de coisas que possam ser consideradas eternas. Prata é eterna? Ouro é eterno? Não. Então, para nós aqui, é isso que vocês precisam entender. Portanto, a redenção tem a ver com aquilo que é eterno, pois a redenção é eterna. Tem a ver com incorruptibilidade, tem a ver com coisas que não perecem. Logo, a moeda corrente que pagou nossa redenção é derivante do atributo comunicável de Deus, que é a santidade, certo, meu seminarista? Amém? É isso. E se você for parar para ver, para analisar, falar de santidade, meus amados irmãos e amigos que estão aqui, não é você dizer, nossa, aquele crente ali, lembra da mulher que olha e fala para o seu marido assim, aponta para Eliseu e diz ali, vai ali um homem de Deus. Aí você fala assim, pô, Eliseu está em outro patamar, né? Não. Na verdade, o que estamos falando aqui sobre santidade, se você for parar para analisar, se o atributo santidade de Deus não fosse o basilar da sua história, nenhum outro faz sentido. Porque não adianta o poder de Deus na sua vida se Deus não for santo. Não adianta nada que Deus opere na sua vida se Ele não fosse santo. A santidade de Deus, além de ser perene, ela é primitiva. Deus, Ele é santo em sua essência. E é por isso que o texto, no versículo 15, no capítulo 1 de 1 Pedro, vai dizer, sede santo porque eu não me tornei santo, eu sou santo. É isso que o Todo-Poderoso diz. Então ser santo, copiar a santidade de Deus, não é uma opção, ou não é um plus, para se tornar um Eliseu, para se tornar um Jesus, não, é uma obrigação de todo crente, que quer ser apontado como homem, como uma mulher de Deus de fato. E é isso que nós precisamos entender. E a santidade, ela está envolvida com todas as nossas ações diárias, sim ou não? A começar aonde? Na nossa cabeça, na nossa mente. O pastor falou do metanoia, né? O que é metanoia? Mudança de mente. Você precisa trabalhar isso na sua cabeça. Porque você foi salvo, remido, por um preço de sangue, de santidade, que é impagável. E o mínimo que você precisa fazer é se comportar à altura daquele que te comprou. Porque apesar da graça,
o preço não foi de graça, foi caríssimo. Caríssimo. Logo, a moeda corrente que pagou a nossa redenção é derivante desse atributo, pois é só através do atributo basilar do eterno, que é a santidade, que faz sentido falarmos de redenção, pois é só através de algo puro, imaculado, que foi o sangue de Cristo, e que só poderia vir de alguém que é o quê? Santo. É que foi possível nós estarmos aqui hoje falando de redenção. Portanto, estabelecemos a relação entre o que não é perecível, e a santidade. Qual seja essa relação? Aquilo que não é perecível só tem a verdadeira importância para os santos, os separados, pois os que desprezam esse atributo não se importam em viver, em acumular, em corromper seu coração com tudo aquilo que é perecível também. Isso que nós estamos tratando aqui é um dos maiores conflitos que a humanidade vive hoje. Vivemos num mundo extremamente capitalista. Tudo é dinheiro, tudo é prata, tudo é ouro. Tudo está envolvido com algum custo monetário, uma moeda corrente que se possa pegar, investir, guardar, trocar, trabalhar para. E aí vem o apóstolo Pedro e Cristo falar sobre coisas que não podem ser corrompidas, coisas que não podem ser compradas, que não variam de acordo com a bolsa de valores. E aí você, como um crente que teve uma metanoia, você precisa agora programar a sua mente, reprogramar a sua mente. Para o quê? Vou abandonar tudo agora e não quero saber mais de dinheiro. Não, não é isso. Mas você precisa dar e saber, de fato, priorizar as coisas de uma forma melhor na sua vida. Sim ou não? Se trata disso. Porque você está aqui no mundo, você só está vestido, não porque você chegou lá e falou assim, eu vou pagar para você aqui um preço que não é perecível, viu? Eu tenho Cristo na sua vida, você não vai conseguir comprar nada. Mas existirão situações na sua vida, principalmente os jovens que estão crescendo já nesta loucura que nos tornamos, onde você vai precisar decidir. E vai precisar de fato escolher, priorizar entre o que é perecível e o que não é perecível. E você vai ter que fazer uma escolha. Porque evangelho é abrir mão de quem você é e daquilo que você entende como certo ou como errado, para fazer uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Porém, nem sempre a gente consegue entender naquele momento, as coisas vão passando, vão se encaixando, mas a gente precisa obedecer. Aquilo que não é perecível, em Mateus no capítulo 6, no versículo 19 e 20, melhor dizendo, tem aí já? Eu não falei esse texto não, né? Falei para vocês? Falei não, pequei nesse, mas não tem problema não. Seis, 19 e 20, vai dizer assim, não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem pode fazer o quê? Destruir, e onde ladrões arrombam para roubar, mas ajuntai para vós tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não pode destruir, os ladrões não arrombam e nem roubam. Portanto, Pedro, ao estabelecer o valor e a finalidade das coisas incorruptíveis na vida desse pessoal e na nossa também, por conseguinte, ele já estabelece automaticamente o valor das outras coisas. Então, se ele diz que as coisas incorruptíveis do céu é que podem pagar um preço que inestimável, ele está dizendo que as outras coisas, elas têm um valor menor, muito menor, prioridades. Mas como assim? Coisas que eu não posso ver, coisas que eu não posso tocar, não posso depositar, não posso precificar, valem mais do que aquelas coisas que estão aqui, comprando tudo que é aquilo que eu quero, pagando um carro novo, pagando as minhas contas do mês. Bem-vindo, esse é o caminho do céu, estreito, às vezes inteligível, mas é o caminho que leva à vida eterna. O caminho da porta larga, aquele que parece bonito, todo mundo dançando e legal, o final dele é de morte. É isso.
dessa maneira, simples assim. E estes, como eu já disse, é um dos maiores desafios da vida cristã. Para aqueles que estão começando, para aqueles que já estão terminando, para aqueles que estão no meio do caminho, para todos nós. Porque pratos são servidos o tempo todo. Sim ou não? Ofertas passam na sua cara, me desculpe a palavra, passam direto assim, você quer? Não, mas é só, né? É só um contratozinho, vai te dar sua empresa vai, ó, não tem, não, mas é só mas é isso, não rapaz, começa aqui, daqui a pouco você se acerta, né? Mas não, está tranquilo, você junta com aquela pessoa, não, ele é corrupto, mas tranquilo, você não é, mas se juntou com ele, né? Mas tranquilo, você vai converter ele, né? Junta para ele, para melhorar a vida dele, a vida dela, e pratos vão sendo oferecidos pelo mundo, pelo inferno, e você precisa priorizar e saber aquilo que é incorruptível, e saber aquilo que não se negocia, e entender os princípios basilares do Evangelho na sua vida, porque coisas que são dos céus na sua vida são inegociáveis, inegociáveis, e talvez que você vai falar assim, não, mas há 3 meses atrás, eu fiz um lance e até agora está dando tudo bem. Escute uma coisa aqui, ó. Preste atenção aqui vocês, principalmente os jovens. Nem tudo que dá certo é certo. Vamos dizer comigo isso aqui? Vamos lá, 1, 2, 3. Nem tudo que dá certo é certo. Hitler matou quantos milhões? 6 milhões. Na conta dos nossos irmãos aqui. Deu certo o plano dele? Deu ou não deu? Deu certo? Era certo? Então citei algo bem extremo, para você entender que nem tudo que dá certo é certo. Ah, mas aí aonde que eu vou entender se de fato está certo ou não está certo? Na palavra. Ele vai te falar, ele vai gritar no seu coração. Você vai querer fazer, mas você vai entender. A voz do Espírito que habita em você vai se comunicar, vai falar com você. E você vai ter 2 opções: ouvir ou não ouvir, seguir a voz de Deus ou não. Aprenda a estabelecer na sua vida o padrão de valores que o céu reconhece como padrão para que não venhamos a viver uma vida vazia, como Pedro vai citar aqui no texto. Então você precisa estabelecer o padrão de coisas que se relacionam com a redenção, para que você venha de fato a não viver uma vida vazia. Quantos milionários, bilionários, pessoas famosas estão em depressão, estão morrendo, se matando, matando outros, porque vidas que são vazias. E o que é uma vida vazia? Nada do que eles conquistam é suficiente. Eu estou com a minha camisa aqui, ó. Jesus, you are enough. Está dizendo assim, ó, Jesus, você é suficiente. Amém? É isso. É exatamente isso. Eu tenho uma canção, não sei se a gente vai cantar hoje, né? Chama Jesus é Tudo. É uma letra da minha pequenininha, de 10 anos de idade. E ele vai dizer assim, essa canção vai dizer que quando tudo for embora, quando tudo te faltar, Jesus, se você tem Jesus, Jesus é o tudo que te sobrou. Então parece às vezes que na nossa vida, a gente perde dinheiro, perde cargos, a gente dá 5, 10, 20 passos para trás, e parece que a nossa vida, que negócio é esse? Que negócio é esse? Na verdade, sabe o que está acontecendo? É Jesus trabalhando na sua vida para você aprender a priorizar de fato as coisas que são incorruptíveis. E a maior delas é a presença dEle. Aí você diz que tem Jesus, que o ama, que o serve, aí perdeu o emprego, vai ganhar 40 mil reais a menos, né? Aí, não, agora eu estou... Ué, você tem Jesus? Jesus não é o seu tudo? Aí Deus está te falando, e é agora que só sobrou eu. E aí a minha filha vai dizer assim, ó, Jesus é o tudo
que te sobrou. Então, quando tudo for embora, quando as coisas apertarem, se você tem Jesus na sua vida, jovem, menino, menina, você tem tudo. Quando a gente está com Jesus, a gente está em maioria, amém? Não te falta nada, ainda que na sua conta bancária o negócio seja feio. Ainda que o número, ao invés de parecer preto, apareça vermelho. Por algum tempo, fica tranquilo. Se Ele é na sua vida, se Ele é com você, tenha isso na sua mente e no seu coração. Eu tenho tudo, uma hora Ele vai resolver esse negócio. Mas se você está, sou alegre com Jesus, e lá no céu eu vou morar, lembra? Posso confiar, Cristo, alguma coisa que eu esqueci agora. Mas é isso. Se nós somos alegres com Jesus, contentamento, o apóstolo Paulo vai usar essa palavra fantástica e muito difícil de aplicar na nossa vida. Ele vai dizer assim: já vivi os dois lados da moeda, vivi o pouco, vivi o muito, vivi a doença, vivi a cura, mas tenho nele contentamento. Você precisa entender que aquilo que é incorruptível precisa satisfazer o seu corpo, a sua alma, o seu coração. Pare de ficar mendigando aquilo que é corruptível em busca de saciar o seu corpo, a sua alma, porque isso vai te matar. Hoje eu olhei no status de um grande rapaz aqui do nosso município e estava escrito assim: um grande homem, exausto. É isso que vai te trazer isso. Salomão, o homem mais rico que passou nessa terra, de grana, de posses, ele vai iniciar o livro de Eclesiastes dizendo assim, tudo é vaidade. E ele termina o livro também dizendo isso, tudo é vaidade. E ali nas entrelinhas do livro ele vai dizer também que a gente ficar nesse lance de correr atrás, é como correr atrás do vento. E parece ou não parece? Analisa a sua vida aí agora, você que já está em meia idade, talvez, né? Você fala assim, puxa, é verdade mesmo, 10 anos atrás eu achava que a solução da minha vida era aquele lance, era eu conquistar isso. Agora eu estou aqui, conquistei aquele negócio e não teve o efeito que eu imaginei. E na verdade quem você precisava já está aí dentro de você, do seu lado, mas você não valoriza. Você realmente não sabe o valor, precificar, se podemos colocar assim, o valor que tem Jesus na sua vida. Na verdade, você acaba de descobrir que você sempre teve tudo, mas não deu o valor que verdadeiramente Ele tem, que é o valor de tudo. Ele é dono do ouro, é dono da prata, mas você continua a valorizar e a mendigar um aumentozinho em detrimento de menos tempo para Ele, de menos tempo para sua família, de não dar 2 passos para trás para poder cumprir o seu ministério, para poder pegar na alça de alguns caixões aqui na igreja, ou até mesmo na alça do caixão da tua família, que está quase sendo enterrada. E aí você precisa que Deus feche algumas portas, e você fique no vazio do silêncio, para que você possa entender e começar a valorizar Jesus na sua vida, colocar Ele de fato aonde Ele sempre deveria estar, como o primeiro. Mateus no capítulo 6, no versículo 30, vai dizer isso: buscai primeiro o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E aí quando você lê esse texto, em muitas igrejas vai dizer assim, igrejas vão dizer assim, todas as coisas vos serão acrescentadas. Abre o texto lá que você vai ver que não é isso. Ele está falando ali no 33, na verdade. No 30 ele está dizendo, essas coisas são comida, bebida e vestimenta. Mas a comida, ele não está dizendo que todo dia você vai almoçar no restaurante que é caviar, não. A vestimenta não vai ser Lacoste, não, meu irmão, do pé à cabeça, não é isso que ele promete, não. E a bebida, né? Aquela água, como é que é o nome da água, cara? A água. Tem uma água caríssima aí. Não.
Jesus promete para você o básico. Sabe por que ele promete o básico? Porque o básico é suficiente. Ah, mas eu posso, mas Salomão era rico. Sim, tem nada contra isso. Você pode correr atrás disso, se esforce, acorde cedo, honre ao Senhor em primeiro lugar, estude. Mas você quer ficar aqui? Não, todas as coisas serão acrescentadas. Vai nessa, fica sentado esperando para você ver as coisas que vão ser acrescentadas. Fica. O bonde passa, meu irmão. A sua vida, quando você vê, você está 40, 50, 60, acabou, não dá mais tempo. É se contentar com aquilo que você não conseguiu construir, por culpa sua. Achando que a palavra de Deus está te prometendo coisas que, na verdade, não está te prometendo. Mas eu te garanto uma coisa. Se você viver essa palavra, de falar assim, meu irmão, Senhor, eu vou me contentar. Comida, bebida, para mim, investimento é suficiente. Meu irmão, eu te garanto que se você ficar sem trabalhar, honrando ao Senhor, Deus nunca vai deixar faltar o pão na sua mesa, o vestimento e a bebida e a comida para você. Amém? Não vai. Pode não ser o caviar, pode não ser a água mais cara, pode não ser a vestimenta mais cara, mas você vai ser uma bênção, porque você vai estar doando a sua vida para Ele. Quem sabe aqui hoje Deus não levante alguém desta forma, amém? É a minha oração. Ou talvez não te levante nesse radicalismo todo, mas talvez te levante da letargia que você está vivendo hoje, de não fazer nada, de só buscar prata e ouro, como Pedro está falando aqui desse povo, o tempo todo, a vida toda, e a sua vida está passando. E muitas pessoas olham para você e falam, poxa, o irmão era uma bênção, a irmã era uma bênção, mas nunca teve tempo para poder aplicar seus dons e talentos na obra. Por quê? Correndo atrás do vento, correndo atrás de ouro, de prata. Em segundo lugar e último, eu vou entrar, mas antes eu quero citar uma frase aqui de Peter Drucker. Ele vai dizer assim, o mais importante é fazer da coisa mais importante a coisa mais importante. O mais importante é fazer da coisa mais importante o mais importante. Porque você diz que Jesus é o mais importante, sim ou não? Quantos acham isso aqui? Amém? E por que você não faz dele a coisa mais importante da sua vida? Porque dizer, meu irmão, até o diabo diz. Ou não? É claro que diz, ele não é maluco. Eu estava ouvindo agora uma entrevista de um satanista, dizendo, todos os demônios sabem, tremem, a palavra vai dizer isso. Mas eles não fazem, apesar de saberem que Jesus é poderoso, é o mais importante, eles não fazem dele a pessoa mais importante, mas fazem de Satanás, o anjo caído, a pessoa mais importante. E você e eu dizemos que Jesus é mais importante, que Jesus é tudo, cantamos isso, mas de fato no dia a dia não vivemos nada disso. E aí, na verdade, você vai ver que um terço, talvez, sei lá, daqui a pouco metade da população brasileira é evangélica, dita evangélica, e nada muda. Por quê? Na verdade, um monte de gente, e pasmem, dentro das nossas igrejas, dando um monte de trabalho, porque na verdade, pastor, na verdade, muitos de nós, que se dizem evangélicos, na verdade não são nem convertidos. Nem convertidos, são simpatizantes, infelizmente, não contribuem para quase nada, dão trabalho, não querem viver uma vida reta, uma vida de abertura de mãos, não querem fazer nada, querem ser servidos. Na verdade, desde que nós iniciamos o nosso ministério, eu tenho dito a eles, falo, cara, a gente precisa não viver do reino, mas viver pro reino. E muitos de nós quer vir aqui uma mesa farta e tirar do reino e pegar e botar nos nossos bolsos, mas ninguém quer tirar do bolso e botar no reino. Ninguém bota o seu tempo, muito menos a prata e o ouro, porque dá muito trabalho para correr atrás disso. E aí viramos pessoas famigerados atrás daquilo que é corruptível, atrás daquilo que não trouxe e nunca trará a redenção de ninguém. E nós precisamos, em nome de Jesus, irmãos, mudar essa realidade. E aonde eu começo? Você começa aqui em Suruí. Aonde? Aqui na igreja? Não. Lá na sua casa primeiro.
A família é a base. As duas instituições que Jesus impetrou na terra: família e igreja. Se você transforma a sua família, se a partir de você a igreja vai ser transformada automaticamente. Entre no meu Instagram lá, depois, Neto Palavra e Louvor, @Neto Palavra e Louvor. Eu tenho 4 vídeos sobre família. E não é vídeo para te dar sermão, não, porque eu não sou nem pastor. Sou teólogo, mas não sou pastor. Aquilo ali foi Deus falando comigo. Olha lá, são 4 vídeos, eu dividi em 4 vídeos. São 7 minutos. Ouça sobre família ali, o que Deus falou comigo. E você vai entender como você precisa de fato trabalhar a sua família. Ontem vivemos uma coisa linda lá em casa. Nós saímos para tocar, já tocamos em muitos lugares, estamos aí, né, gostamos de fazer o que faz, mas foi a coisa mais linda do mundo, as nossas famílias juntas ali. Evangelho é isso, irmão. São famílias unidas em torno de um propósito. Como é que você quer pregar a palavra de Deus eloquentemente, se dentro da tua casa está uma bagunça? Se o teu vizinho do lado da direita, da esquerda, ouve gritarias, xingamentos, ouve coisas que não prestam o tempo todo. Você nunca serviu, nunca arrancou a grama da calçada do seu vizinho. E eu digo isso porque um belo dia eu tenho vizinhos, e eu não vou dizer, né, porque as pessoas sabem onde eu moro, né, e me conhecem, mas eu tenho uns vizinhos de outras religiões e que não gostam de nós. E existem pessoas que você precisa pregar a palavra, não é falando não, irmão. Jesus pregou aqui no mundo 99% com suas ações, 1% falando. E é isso que você precisa entender. E um belo dia, esse vizinho estava fazendo uma massa, um traço de massa. Cadê os pedreiros aqui? Pedreiro está caro, irmão. Graças a Deus. Você quer ganhar dinheiro, seja pedreiro, viu? Daqui a 10 anos, então, o negócio vai ficar. Qualquer trabalho manual, né? O pessoal está parando, é só no computador agora. Mas amém por isso também. E aí, eu vi ele fazendo lá aquele traço de massa, e eu lembrei que eu tinha um cimento lá em casa, um resto de cimento tinha sobrado. Estava um pouco duro, mas com a marretinha, resolvia. Aí eu fui no saco, dei umas pancadinhas ali, as pedras foram se desfazendo. Eu fui lá, eu vou oferecer esse cimento. Ofereci o cimento. Irmão, imagina o que aquele homem estava acabando de parar de fazer ali para comprar o quê? Meio saquinho que faltou. Ele, rapaz, olha que coisa que eu tá. Aí ele chamou a esposa, olha aqui, ele está me dando um cimento. Eu ia lá comprar cimento, ele está me dando cimento aqui. Assim, sabe? O amor de Deus faz o quê? Nos constrange. E quando você é canal, um cano, né, que deixa fluir esse amor em direção a outra pessoa, ela fica constrangida também. E ali depois eu voltei para dentro, né, assim, falei, meu Deus, sabe aquela coisa de dever cumprir, falei, Senhor, glória a Deus, olha que doideira, eu nunca imaginava, eu juro, irmão, eu não imaginava que ia ser aquilo tudo, porque eu falei assim, eu vou lá dar, porque assim, sabe, ali o cimento vai estragar lá, eu vou dar aqui, porque né, vou dar porque, poxa, mas olha o plano que Deus já tinha. Isso é pregar a palavra, não com palavras, mas com ações, porque é isso que as pessoas querem ver na tua e na minha vida, meu irmão. Não adianta chamar o povo para vir visitar aqui, se você não visita um dia, ninguém, não tira um tempo, 1 minuto do seu ano, para mandar um WhatsApp e dizer, como é que você está, brother? Minha irmã, como é que você está? Minha querida, como é que você está? Sabe, é disso que a gente precisa entender. Em segundo e último lugar, nós vamos fechar. Pedro nos mostra, de fato, a moeda corrente que os céus usaram para comprar a minha e a sua redenção. Versículo 2, lá de 1 Pedro. Deixa eu ler ali na versão, porque eu acho que está um pouquinho diferente, né? Esse é o 2? Não, 2 não, minto, 19. Isso. Portanto, livrem-se.
Não. Isso, agora que vocês purificaram. Não, esse aí é o 22, né? É o 19. Isso. Volta um pouquinho no 18 para eu ler o finalzinho. Isso aí. Vamos ler tudo. Pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como a prata e o ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. O 20. Segura aí. Rapidamente, a gente tem na lei brasileira ou qualquer lugar do mundo, quando se comete um crime, você tem ali estabelecidas leis que tipificam, né? Tem um advogado aqui, é difícil você estar falando coisa que você não entende nada e a pessoa tem um especialista ali atrás, né? Mas ele finge que não ouve, não ri de nada. E eu vou aqui falando o meu direito, né? Tipificam esses crimes e quando essa pessoa comete algo que está tipificado ali, essa pessoa é punida, é julgada e é punida. É assim que funciona, não é verdade? E aí, a partir de então, quando essa pessoa é punida ou está ali naquele processo, ela chama um advogado, para poder o quê? Ter aquele contraponto, né? Para poder defendê-la, para poder fazer valer, aplicar-se as leis de fato, né? E aí, existe toda essa negociação e tudo mais, e os irmãos já sabem como acontece. No céu e no mundo espiritual é a mesma coisa. As leis foram estabelecidas pelo mais justo juiz, Deus Todo-Poderoso. E não há o que se discutir, não há um corpo jurídico de juristas como na terra para sentar e discutir ideias. Não. O mais poderoso de todos estabeleceu e ponto. Quer brigar contra? Ninguém quis até hoje. Enganaram você. Está lá, está estabelecido, simples assim. Então, quando alguém é condenado aqui na terra, é condenado por um crime. E nas leis espirituais, esse crime se chama pecado. É a mesma coisa, essa pessoa ela é condenada por seus pecados. E em Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, vai dizer que todos pecaram. E destituídos estão. Então nós temos um problema, sim ou não? Porque todos incluem eu e você, sim ou não? Diga sim. Sim. Temos um problema. E nesse problema nós precisamos também agora, nesse problema de um advogado, sim ou não? Nós precisamos de redição, de remissão. Mas o próprio juiz todo-poderoso que estabeleceu essas leis, somente ele poderia causar e criar um dispositivo que pudesse não levar essa punição, a punição eterna, de morte eterna, que seria o que eu e você verdadeiramente mereceríamos, porque nascemos em pecados originariamente, todo tempo pecamos, sim ou não? Pecamos, transgredimos as leis, mas a palavra vai dizer, ali, no versículo 19, de novo, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, 20, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos, em favor de vocês, pelo precioso sangue dele derramado naquela cruz, eu e você fomos redimidos. Ou seja, Deus manda o seu filho advogar a sua causa e a minha causa. E aí, o que eu preciso fazer para poder contratar esse serviço? Entregar a minha vida a Ele. E dizer, Senhor, Jesus, eu te recebo na minha vida. Eu acredito que o teu sangue, ele é poderoso. Que o teu sangue imaculado pode de fato mudar a minha vida. Pode de fato me redimir dos meus pecados. E dessa forma, a redenção chega na sua e na minha vida, ainda que continuemos a ser pecadores. Mas quando Deus agora olha para a sua vida, Ele olha, na verdade, e enxerga e vê o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você, e Ele vê agora através da ótica, não mais
vazia, mas é através de um espelho, através da ótica do Filho dele, através da ótica do sangue, sabe? Você é banhado agora com o sangue do Cordeiro, imaculado. Então você recebe esta proteção, você recebe de fato esse direito por Cristo Jesus, de ser considerado filho de Deus. A partir do momento que você diz assim, sim, eu entendo que eu não poderia advogar essa causa, eu entendo que meu pai não pode fazer, eu entendo que o pastor não pode fazer, mas há uma pessoa só que no tribunal de Deus conta, há uma pessoa só que é santa, que é imaculada, que verdadeiramente o Deus para e ouve, não, ali é meu filho, ali é o meu enviado, ali é o imaculado, esse pode. Esse eu vou ouvir os argumentos dele a teu respeito. E ele vai dizer assim, pai, esse aqui pecou, esse aqui verdadeiramente tem andado errado, mas ele me aceitou. Ele verdadeiramente, ele quer mudança na vida dele. E eu creio que na conversa entre Deus Pai e Deus Filho, no final das contas, o Deus Filho vai dizer assim, e no fim das contas, pai, eu amo ele demais. E foi naquela cruz que eu morri por ele. Por favor, escreve o nome dele no livro da vida aí. Dá mais uma chance para ele. Eu vou caminhar junto. O Espírito Santo de Deus vai estar ali dentro dele. Vai caminhar junto. E é isso, jovem. É isso, moço, moça, que você precisa entender e aceitar na sua vida. Eu quero fechar essa mensagem com essa canção que o Senhor me deu, que fala exatamente sobre isso. Essa canção é um retrato da crucificação. Eu quero que você entenda como foi o seu julgamento, como foi a sua redenção, como foi o dia da audiência. Porque houve uma audiência. Você estava para ser condenado, morto, ao inferno, porque a palavra vai dizer isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, vocês não merecem, vocês foram expulsos da glória de Deus, vocês não têm direito mais ao céu. E houve uma audiência naquele dia, ali no Gólgota, no monte, e ali estava o seu advogado e o meu advogado, amém? Ali estava ele, Jesus, advogando a sua causa e advogando a minha causa. E a notícia boa que eu tenho para te dar, jovem, menino, menina, é que essa causa está ganha. Ela foi ganha pelo sangue precioso de Jesus. E o que você precisa fazer hoje? É apenas aceitar que essa causa está ganha. Aceitar o Deus Todo-Poderoso, o Cristo que lutou por você ali naquela cruz. Dizer sim, pai, eu quero, eu aceito verdadeiramente o que você fez na cruz por mim. E eu quero viver para ti, porque é o mínimo que eu posso fazer. Vamos louvar ao Senhor. Feche os teus olhos, eu não tenho nada para te oferecer. Medite na letra dessa canção. E ao final dessa canção, eu vou te fazer um convite. Eu preciso te fazer esse convite. Você tem o tempo dessa canção para pensar se de fato não chegou o tempo, não chegou o dia e não chegou a hora de você parar de ficar correndo atrás de prata, atrás de ouro, atrás de um, atrás de outro, e de fato não aceitar aquele que morreu por você, para pagar o preço do seu pecado, para redimir a tua vida e a tua história, e parar de ficar contando histórias por aí vazias, vivendo uma vida vazia, parar de ficar batendo a cabeça, dando murro em ponta de faca. Chega, hoje é o dia de você viver uma vida que faça sentido, uma vida que verdadeiramente venha mudar a vida de outras pessoas e mudar a sua vida também. Como não lembrar da dor que sofreu ao subir naquela cruz, a coroa de espinhos eu sei doeu. E o olhar das pessoas que o amavam e que nada podiam fazer para livrá-lo daquela cruz de morrer.
se fez maldição, o Rei dos Reis se humilhou, mas o que mais doía era o meu pecado, e mais que os cravos, e mais que a coroa, mais que o sangue, mais do que a dor da traição, e mais que a água que faltou, mais que as feridas, mais que a vergonha da cruz. Foi o meu pecado que matou Jesus. Foi por você, foi por mim. Ele se pregou naquela cruz, ele poderia descer, mas por amor a você, ele ficou lá até o final. E então levaram o meu rei como um que não tinha valor, e disseram ao rei dos judeus: acabou. E ele, mesmo sendo julgado, perdoou a todos que estavam ali, e ao ladrão que ali conheceu. Uma vida eterna ele deu. Na cruz foi colocado, a promessa se cumpriu. Quando parecia derrotado, ele ressuscitou. E mais que os cravos, mais que a coroa, mais que o sangue, mais do que a dor da traição, e mais que a água que faltou, mais que as feridas, mais que a vergonha da cruz. Foi o meu pecado que matou Jesus. E mais que os cravos, e mais que a coroa, mais que o sangue, mais do que a dor da traição, e mais que a água que faltou, mais que as feridas, mais que a vergonha da cruz. Foi o meu pecado que matou Jesus. E mais que o sangue, mais do que a dor da traição, e mais que a água que faltou, e mais que a vergonha da cruz. Foi o meu pecado que matou Jesus. Cadê você que entendeu essa mensagem? Que eu tenho absoluta certeza que foi clara. Se não foi clara, a gente consegue voltar aqui outro dia. Mas eu não sei se vai haver outro dia. Outro dia para você entregar a sua vida a Jesus, se você